Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estou aqui para estudar com os irmãos um texto de Ana Caroline Martins. A irmã Ana Caroline escreveu o texto chamado Excelência para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Ele é um devocional que possui meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. E o objetivo dele é inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Então, como eu não escrevi nenhuma linha do que a gente vai estudar, foi a irmã Ana Caroline Martins, o que é que eu vou fazer? Vou ler o texto com os irmãos e contar-lhes aquilo que eu entendi, tá bom? Olha, já que agora está esclarecido isso, vamos orar e pedir ao Senhor que nos mostre o que é ter excelência. Senhor Jesus, que nós possamos compreender o que é fazer um trabalho excelente para Ti. Que nós possamos, pautados na Tua palavra, sermos cristãos melhores, sermos pessoas realmente que fazem as coisas com excelência. Perdoa, Senhor, quando não priorizamos aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos para ser feitos. E obrigada por tudo. Em Teu nome que oramos. Amém. Meus irmãos, então pega aí a sua Bíblia, nós vamos ler o primeiro capítulo do primeiro livro da nossa Bíblia, no Velho Testamento, que é o livro de Gênesis. Como são muitos versículos, eu sugiro que o irmão e a irmã peguem aí a sua Bíblia, para não ficar maçante, né? Para não ficar só eu lendo aqui e vocês não terem a sua Bíblia aí para acompanhar. Então, nós vamos ler sobre a criação. E vamos lá. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou, veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus, e Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então Deus disse: juntem-se as águas que são debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: produza a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e as árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, e cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o terceiro dia. Então Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite e para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quarto dia. Então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves no céu, acima da terra. Assim Deus criou os grandes animais marinhos
e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou. Sejam férteis e multipliquem-se. Que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, encerrando o 5º dia. Então Deus disse: produz a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que se arrastam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará todos os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas como sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. Eu dou todas as plantas verdes como alimento e todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o 6º dia. Amém? Bom, irmãos, o nosso texto chama-se Excelência. E o versículo escolhido é a parte primeira do versículo 31, que diz: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Bom, tem um escritor chamado Jordan Raynor, que escreveu um livro chamado Chamados para Criar. Um livro chamado, né? O título do livro é Chamados para Criar. E esse homem fala que a primeira característica de Deus que a gente conhece, lendo a Bíblia, que a gente pode perceber, é que ele é um Deus da criação, né? Então, o nosso Pai, nosso Deus, é um Deus da criação. Então, antes da gente conhecer o Deus de amor, de misericórdia, de graça, de bondade, de justiça, enfim, qualquer outra face de Deus, a primeira coisa que a gente conhece de Deus é que Ele criou todas as coisas. Pelo poder da sua palavra, né? O Senhor criou os céus, a terra, os animais, o sol, a nuvem, as árvores, criou a gente, criou, né? Enfim, criou todas as coisas. Criou a gente como a única parte da criação que recebeu um toque especial, diferente das demais coisas que Ele criou. Ele disse que a gente foi feito à imagem e semelhança dele. Olha só, né? Tantas coisas foram criadas nesses 6 dias, mas de especial nós recebemos a imagem e a semelhança de Deus. Então nós temos em nós características divinas importantes. E assim como Deus, nós também temos a vocação, somos convocados a criar. Então, ao longo da história, a gente vai vendo o trabalho de muitas pessoas, né? Pessoas que colocaram à disposição da humanidade coisas incríveis que elas descobriram, que elas inventaram, coisas revolucionárias, coisas que nos ajudam até hoje, né? Mas a gente não foi só convocado para criar. Nós somos convocados, nossa missão, nosso dever é criar com excelência, da melhor forma possível. Então, no final de cada dia de trabalho, quando Deus criou cada uma das coisas, Ele olhava e falava: isso aí é bom. Então, Ele fazia uma análise e falava: isso que eu criei é muito bom.
Então ele enxergou a beleza, a funcionalidade, ele viu que tudo aquilo que ele fazia tinha um sentido. Então ele via que era bom aquilo que ele está fazendo. E a gente, como Deus, como somos semelhantes a eles, nós também temos o tal do DNA da criação. Porque a gente também tem que ter em nós o desejo da excelência, não só de criar, mas de criar com excelência. Então, seja o que for que você se meter a fazer, seja o que for que você pegar na sua mão, faz direito, irmão. Faz direito, irmã. Por quê? Porque tudo que a gente fizer, a gente vai estar glorificando a Deus e revelando em nós as características daquilo que a gente produziu. Então, Deus nos ensinou a fazer as coisas com excelência. Então, no final do dia, você deita a cabeça no travesseiro e pensa: nossa, tudo que eu fiz hoje foi bom? Será que foi? Tudo que eu fiz foi para a glória de Deus? Eu fiz as coisas com excelência? Ajudou as pessoas? Eu ajudei a servir, a melhorar a vida do outro? Se caso você disser, sim, tudo que eu fiz foi intencional, bem feito, com excelência. Então você pode, irmã, descansar com toda certeza que você viveu mais um dia que foi criado para ser imagem e semelhança de Deus. Amém? Então o nosso manancial termina dizendo o quê? Que a gente foi feito a imagem e semelhança do nosso Criador, por quê? Para que tudo que a gente realizar também seja bom. Não é legal isso? Então preste atenção. Tudo que você fizer, faça com excelência. Bom, eu termino aqui dizendo que o abraço é o encontro de dois corações, por isso que eu vvou deixar o meu abraço de urso. E também é meu melhor abraço, viu, irmão? E o abraço só não dá certo em reunião de porco-espinho e para aquelas pessoas que não fazem as coisas bem feitas, que não procuram a excelência. Quero que você se lembre também do nosso lema para 2023, que é o Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora eu me despeço, com a palavra de ordem que é confia em Jesus.